Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta quinta-feira. O governo do estado divulgou no último dia 10 o traçado da futura terceira pista do sistema Anchieta Imigrantes, uma obra fundamental em razão da perspectiva de crescimento do Porto de Santos. O projeto prevê uma nova pista no trecho de serra com 21,5 km de extensão. A obra terá 17 quilômetros de túneis, cerca de 80% de todo o trajeto, além de 4 quilômetros de viadutos. Um dos túneis terá cerca de 6 quilômetros de extensão. Será a maior estrutura deste tipo no Brasil. A nova pista terá 2 faixas de rolamento e um acostamento com possibilidade de ser revertido em faixa de tráfego. Para este arquiteto, um projeto mais do que necessário para o setor logístico. Já é um projeto esperado há muito tempo, né? Faltava realmente essa definição de traçado. Essa ideia de chegar realmente lá pela Cônigo, né? Ter essa chegada pela Cônigo, ela, vamos falar pelo lado positivo primeiro, ajuda a alimentar melhor o lado, né? O lado esquerdo, as margens direita e esquerda do porto, melhora a fluidez, melhora, enfim, o abastecimento. É mais uma alternativa ligando diretamente aonde está a demanda disso, né? As empresas estão nesses locais, então ter um acesso que vá direto a eles facilita logisticamente um monte de coisa. Esse é o lado positivo de tudo isso. Então a gente vai ter maior frota, mais fluidez, aumento de capacidade de escoamento, melhor abastecimento das margens, saindo direto do Rodoanel, lá do Mário Covas, a saída perfeita, então acaba funcionando quase como uma alça desse Mário Covas, ligando direto ao Porto de Santos. Então, assim, vendo pelo lado logístico, focado em fluidez de porto, o traçado atende. Mas ele também chama a atenção para a preocupação que deve existir com as questões ambientais. Se a gente olhar pelo lado ambientalista da história, claro que tem um monte de impactos aí e questões questionáveis mesmo do que fazer, como mitigar todos esses danos ambientais que uma obra desse porte ocasionam. Tem toda uma estrutura na parte de engenharia que precisa de uma mão de obra especializada e uma técnica mais aprofundada. Claro que estão estudos ainda vai chegar no projeto executivo, vai chegar um monte de coisa, mas o dano ambiental é realmente um dano grande, né, de grandes proporções para toda essa questão logística portuária. A obra deve ficar pronta após 2030. Até lá, soluções criativas precisarão ser adotadas para que não haja o colapso do escoamento de cargas no Porto de Santos. Será que a gente aguenta chegar em 2030 ainda sobrecarregado como já estamos hoje, né? Porque a Imigrantes atual, ela nasceu com uma questão de atender um período. Já se passaram 25 anos, ela não contempla caminhões, né? Então, estamos falando em 2030, estamos em 2026, 25, perdão. Temos aí mais 5 anos de gargalos e sofrimentos e aumentos até ela estar concluída. Será que o porto suporta esperar esse tempo todo? Será que já é a solução definitiva para aguentar mais 25, 30 anos? Por isso, ele destaca a necessidade de já se discutir uma quarta pista. Já existe alguns comentários, alguns projetos, de algumas ligações saindo por Cotia, saindo por outros locais e chegando em outras áreas aqui embaixo. Mas sempre pensando nos caminhões, sempre no trânsito logístico de caminhão e não em veículos de passeio. Então, de repente, ter uma pista exclusiva para passeio, somando com a Imigrantes de passeio, seria uma alternativa, né? E a gente teria uma fluidez maior, faria ela, de repente, mais robusta e faz todo esse trânsito de caminhões descer lá pela Cônigo Domênico. E lembra a importância do investimento também no modal ferroviário. Eu sou defensor muito de que realmente tenha um pátio logístico no Planalto e que o Porto de Santos escolha a sua grande parte por trilhos, chegue nesse intermodal e ali sim distribua nos caminhões todo esse processo logístico e segue viagem dali em diante.
e alguma outra área de complexidade, construa-se outro pátio intermodal. Eu acho que isso sim ajudaria a ter menos caminhões nas serras, menos poluente, aí sendo bem ambientalista mesmo, né? Ali teria menos emissão de monóxido de carbono, teria toda uma situação mais ecologicamente mais sustentável para as nossas terras e montanhas. E na semana passada você acompanhou no Giro IBI a realização do Infracast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, e do Instituto recebeu importantes convidados em 2024. As entrevistas são conduzidas pelo diretor-presidente do Instituto, Mário Povia, e pelo coordenador de comunicação do IBI, Thales Silveira. No ano passado foram 37 infracasts. Passaram pelo podcast, entre outros nomes, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Tenho certeza que essa frente vai ser uma frente que vai ajudar muito o Brasil a ter plataforma de informação, levantamentos, orientações. Muitas vezes o setor público padece muito disso. E todas as frentes que eu participei no Congresso, como deputado federal, como senador, todas elas tinham uma relevância muito importante para as bancadas. Subsidiar as bancadas, orientar as bancadas. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. O Instituto está de parabéns, a frente está de parabéns. A diretora executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, Eduardo Neri, também participaram. Vem de uma iniciativa que a gente desenvolveu nos últimos 4, 5 anos na área de aviação. A gente olhou para toda a regulamentação do setor de aviação e o programa chama Voo Simples, por isso que agora a gente está no Navegue Simples. E lá a gente revisitou tanto a lei, né, da parte de aviação, também revisitamos portarias e normativos. Mário deve ter acompanhado isso quando estava no Ministério. E a gente viu quão exitoso era isso. Primeiro porque você parar e conversar com o setor para ver quais são as dores, o que está precisando ser modificado e trazer isso de uma forma concreta e célere, que é o que a gente quer fazer aqui. E depois criar uma política, um programa que seja perene, para que a gente sempre esteja olhando para as nossas legislações, para os nossos procedimentos, conversando com o setor e em ciclos aí anuais, verificando o que a gente pode aprimorar. Pode ser que hoje alguma coisa que esteja na legislação não seja um problema, mas que no momento seguinte a gente entenda que tenha que ser aprimorado, né? Então a gente conta muito, né, com o IBI, com o setor privado, para que a gente possa entender o que pode ser alterado. Na verdade, a gente já vem contando, né? É importante falar, a Nery também pode falar um pouquinho. A gente iniciou isso com um grupo de trabalho que foi montado, acho que em maio do ano passado, ainda quando o Fabrício estava ali na gestão da Secretaria de Portos. E desde então a gente vem trabalhando em conjunto com a ANTAQ para que a gente possa aprimorar, primeiramente, a questão de autorizações. Então, a gente fez tomada de subsídios e a gente vem trabalhando conjuntamente em como o procedimento como o procedimento deveria ser, para a gente evitar redundâncias, retrabalhos, morosidade. E já vai trazer aí nos próximos momentos aí já um relatório com que deve ser executado, que está sendo trabalhado pela ANTAQ. E vem os desafios para frente, né? Que eu acho que com certeza a gente estava conversando sobre isso aqui antes. É o desafio de aprimorar os procedimentos de arrendamentos também, com a tomada de subsídios aí que a ANTAQ abriu essa semana junto com o lançamento do Navegue Simples. Só dessa interação a gente já conseguiu ver um monte de questões que eram administrativas, de fluxo de processual, que a gente conseguiu ver, olha, aqui tem um caminho aqui que não tem menor necessidade, então só isso já vai ser um ganho muito grande. A gente tem um sistema que a gente não tinha, né? Um sistema em que o Ministério e a ANTAQ conversem ao mesmo tempo dentro do sistema, sem ficar você trabalhando com encaminhamento de processo eletrônico de um lado e de outro, processos diferentes, né? Que aquilo ali acaba provocando uma ineficiência na análise dos processos. Então, isso aí acho que já vão ser ganhos bastante importante. Que essas medidas, como a Mariana comentou, a gente já está desenvolvendo, inclusive, um sistema, é uma das nossas prioridades, já para ter um sistema para acelerar nossas análises de, por exemplo, autorização de TUPs. No caso do arrendamento portuário, a mesma coisa, um dever de casa aqui, né, que estamos conversando já aqui até com a Mariana, é uma próxima reunião já para definir
o nosso plano de trabalho e as nossas prioridades. São muitas frentes para atacar, então a gente já vai identificar exatamente aquelas que são as prioritárias, aquelas que vão trazer benefícios mais rápidos e para a gente já podendo ter as entregas. Não por acaso, o decreto saiu hoje, mas a gente já está com uma entrega do TUP bem, né, adiantada, porque, né, nós não esperamos sair o decreto para já fazer esse dever de casa. O decreto é importante porque ele institucionalizou algumas medidas, como o comitê, que é importante, que dá torna a força. política perene, né? Assim, não vai depender de Mariana, de Nery, de Mário, que já isso. Né? Tornar essa política perene é bastante importante. Isso é governança, né? Quando você tem uma norma, é porque você vai perenizar. Então, não pode depender do gestor da vez. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.